Pode ser que você não tenha um planejamento de rotina de estudos, ou pode até ser que você planeje. Mas a pergunta é um bom planejamento? É um mau planejamento? Qual a importância disso? Sou o professor Carlos André, mentor para concursos públicos há 24 anos. Eu sou mentor para concursos públicos com mais experiência no país. Né? Eu já fui aprovado em concursos para Marinha, Exército, Aeronáutica, para auditor fiscal da Receita Federal. E nesse nosso canal, Tudo para Tribunal, eu sempre trarei conteúdos para você ligados a isso. Aliás, eu peço que você, né, se inscreva no canal, ative as notificações para você poder ser informado, ok? Haverá muitos outros conteúdos nesse canal para você, mas hoje nós vamos falar sobre o planejamento da sua rotina de estudos, a boa e o mau planejamento de estudos. Você já pensou em fazer uma viagem, né? Já fez uma viagem, obviamente. E antes de você viajar, você sentou para ver qual dia que você ia iniciar a viagem, que dia você ia voltar, onde você ia se hospedar, qual era o transporte, qual era o dinheiro necessário para fazer a viagem, quais são as atividades que você ia desenvolver, o que que você tinha que deixar pronto na sua ausência ou resolvido na sua ausência. Isso se chama planejar. Quando você quer passar num concurso público, você também precisa desse planejamento. E esse planejamento começa desde quando você vai começar, até aonde você vai chegar, como você vai performar esses estudos. Mas isso é uma visão mais macro. Hoje eu quero falar com você sobre o seu dia a dia. Eu quero falar com você sobre o planejamento da sua rotina de estudos. Porque vai ser necessário nesse período que você realmente repita por muitos e muitos dias e semanas e meses as atividades, né, para levarem você até conquistar esse cargo. Então, o planejamento, ele é fundamental para você não ficar perdido, sem saber por onde começar, sem saber quando terminar, sem saber se você está indo no caminho adequado, né? Porque é como se fosse a necessidade de um GPS, né? Será que eu estou me desviando do assunto? E para isso você precisa também analisar, avaliar o desempenho. E o planejamento vai te ajudar nisso também. Então, quando nós falamos em planejar, nós estamos falando num plano, né? Numa análise prévia, né? É como você tivesse ainda vivendo o futuro, prevendo o futuro. Então, eu planejo estudar nessa semana isso. Eu planejo estudar nesse mês aquilo. E uma das coisas que você precisa entender é que todo e qualquer planejamento, ele precisa ser dinâmico e flexível. Porque tem um ditado que diz que nenhum planejamento sobrevive ao campo de batalha. Porque na hora que você implementa aquela programação, alguma coisa vai acontecer, bateu com o carro, né? Teve um corte no dedo, né? Teve que visitar alguém que morreu, né? Alguma coisa vai exigir de você uma adaptação. E por isso o planejamento, ele vai ver exatamente o que foi afetado e como você pode redirecionar, reagrupar as atividades que você precisa cumprir. Então, ter um planejamento é um elemento crucial para você, porque senão você fica a Deus dará. Você fica sem saber onde começa e onde termina. Agora, o seu planejamento, quando ele é diário, você vai ver que você está mais sujeito a mudanças. Você pode fazer um planejamento, por exemplo, semanal. Então, dentro desse prazo, você tem uma meta para cumprir. Não importa se você cumpriu metade da meta na segunda-feira e na terça, quarta e quinta você não fez nada e na sexta você fez a outra metade da meta. Né? Você tem uma flexibilidade, principalmente para pessoas que trabalham em sistema de plantão. Eu tenho muitos mentorados que trabalham assim. Ele dá plantão 24 horas às vezes, ou 12 horas num dia, e o estudo dele é quase nenhum naquele dia. Mas no outro dia que ele está em casa o dia inteiro, ele pega e estuda mais. Então você não faz um planejamento dia 1, dia 2, você faz na semana. Na semana eu tenho que estudar 25 horas.
né? Como eu vou distribuir isso, né? Algumas pessoas vão distribuir 4 horas por dia, algumas pessoas vão distribuir menos dias de segunda a sexta e menos horas de segunda a sexta e mais horas no final de semana. Tem aqueles que, por questão religiosa, não vão colocar nada no sábado. Tem aqueles que vão se esforçar para estudar bastante de segunda a sábado para descansar no domingo. Então, o planejamento semanal, ele é mais adaptável a todas as condições que você tem. Óbvio que na semana você tem a previsão do que vai fazer em cada dia, mas com a possibilidade de realocar, né? Então você não estragou o planejamento semanal, você readaptou. Agora, no planejamento diário, né? Você acaba tendo muitos conflitos. E aí você não tem como redirecionar isso daí. Então, o planejamento, ele é flexível, ele é importante, né? Mas ele precisa ter já essa previsão de como você vai adaptar, né, as contingências que ocorrem no dia a dia de todo mundo, da rotina de todo mundo. Todos nós temos problemas todos os dias. E isso vai determinar se você vai continuar motivado, porque se você não cumpre o que foi planejado, a tendência é você se desmotivar. A tendência realmente é você acabar desistindo e parando. Por isso, a sensação de que o seu planejamento foi concluído é mais fácil de ser alcançada quando você tem um planejamento semanal, ok? Agora, quando você vai dividir as disciplinas do seu estudo no seu planejamento de rotina, você tem que tomar alguns cuidados. O primeiro deles é que, se você pega e coloca para estudar 4 horas de raciocínio lógico num dia só, isso pode encher o saco. 6 horas de português no outro dia, você enche os pacová, né, de estudar a mesma matéria. Então, alternar as disciplinas ao longo do dia é uma boa dica. Ah, eu só posso estudar 1 hora. Ah, 1 hora eu estudo uma matéria só. Ah, mas e se eu for estudar 2 horas? Vai depender, aí nós já entramos nos 50 tons de cinza. De repente, num determinado dia, pode ser que você esteja animado e aquela matéria engrenou. E você estudou 2 horas direto daquela matéria. Tá cansado? Faz a pausa. Muita gente fala que a pausa tem que ser após 40, 50 minutos. Eu digo que cada pessoa é diferente. E a mesma pessoa é diferente em dias diferentes. Tem dias que você está mais sacudo, tem dias que você está mais disposto. E a mesma pessoa, com o mesmo humor, pode reagir diferente para a matéria A e para a matéria B. Então você precisa mensurar, né? Você precisa analisar. Será que eu vou continuar ou eu vou parar? Mas aí o problema não é só a divisão no dia. Beleza, eu vou estudar 3 horas hoje, 1 hora e meia de raciocínio lógico, 1 hora e meia de direito. Alternei uma exata com uma de humanas para poder mudar o meu cérebro, né? 1 hora e meia cada uma. No primeiro terço lá eu estudei direto 1 hora e meia, fiz um intervalinho, né? De tarde eu fui pegar mais 1 hora e meia, mas eu estava cansado, estudei 1 hora, dei uma pausa, estudei mais meia hora e fui lá. Beleza, cada um vai flexibilizar. Agora, o que não pode também é você... Ah, no dia eu falei para você dividir, para não encher o saco. Imagina na semana. Algumas pessoas cismam, né? Ah, eu vou estudar todo o direito previdenciário, por exemplo, né? E aí você pega lá e passa 1 semana, 2 semanas, 1 mês no direito tributário, no direito penal, seja lá no que for, não importa. Mas a chance de você ficar sacudo, desmotivado, não aguento mais, é muito maior, né? E sem contar que se você estudar as matérias assim na sequência, o que acontece? Quando tiver 8, 10 disciplinas, né? Você vai ficar muito tempo sem estudar uma determinada disciplina. E aí a curva do esquecimento vai se acentuar mais ainda. Então, quando você criar uma rotina de estudos, né, leve em consideração que você tem que ver quantas horas você quer alcançar,
né, para você poder ter uma meta mensurável. Quantas horas você vai ter no dia? O quanto que isso daí vai te saturar, encher o saco, né? E como você vai dividir todas as disciplinas que você precisa para poder, dentro de um intervalo semanal, por exemplo, abordar todas as disciplinas do concurso. Se forem até 6, 8 disciplinas, você pode abordar numa semana. 3 horas para cada uma na semana. Né? Ah, mas eu vou fazer um concurso que tem 16 disciplinas. Nesse caso, alterna metade numa semana e metade na outra semana. Essas foram boas dicas, não foram? É isso aí, né? Nós vimos que ter um bom planejamento de estudos é fundamental para você poder alcançar o seu objetivo. E as vantagens desse planejamento, dele ser flexível, né? Dele detalhar o passo a passo para você chegar até o seu objetivo. Vimos que o planejamento não sobrevive ao campo de batalha e, por causa disso, é mais interessante que o seu planejamento seja semanal do que diário, para os imprevistos do dia a dia. Vimos também que é fundamental você dividir, né, as disciplinas que você vai estudar ao longo do período, para você não ficar saturado disso daí. Nesse nosso canal nós temos muitos outros conteúdos e por isso eu peço para você, primeiro, esse joinha no vídeo, né? Deixa lá o seu like no vídeo e ó, se inscreve no canal, ativa as notificações para ser avisado de novos vídeos e ó, não é só no YouTube não, nós temos conteúdos também no Instagram, Tudo para Tribunal, no Facebook, né? E se você quiser mandar uma mensagem direto para mim, manda no WhatsApp, me manda o seu nome, a sua cidade, o concurso e o cargo que você quer. 41 999 69 21 29, ok? Vai aparecer para você aqui sugestões de outros conteúdos para você continuar maratonando dicas para a sua preparação, ok? Grande abraço e até a próxima!